Então, quando o teu time desarma menos, o adversário tem mais facilidade para transitar entre as suas linhas, para construir. E isso explica muito das dificuldades do Grêmio, que é um time, como disse o Munari, que faz gols. O Grêmio faz gols. O Grêmio fez gols, vamos lá, 2 contra o Atlético, 2 contra o Bragantino e 3 contra o Flamengo. O Grêmio fez 7 gols nos últimos 3 jogos. E tomou 7. Esse é o problema. 7-7. É assim, no resumo do resumo, é o Grêmio do ano passado sem o Soares, né? Boa lembrança. O Grêmio o ano passado era assim também. O Grêmio não desarmava pouco. O fato do Grêmio quase ter sempre menos posse de bola que os adversários, ele decorre disso e decorre também porque eu acho que o Grêmio ele não tem uma construção assim para sair jogando, sabe? A saída de trás do Grêmio, não tô falando do jogo assim conceitual, de troca de passes por baixo, né? Mas o Grêmio rapidamente ele se livra da bola e tenta recuperá-la lá na frente, né? E acaba ficando menos tempo com a bola. Mas essa estatística aí de desarmes do Grêmio, ela acompanha o Grêmio esse ano. É algo assim pesado para o Grêmio conseguir escapar. E o Grêmio fez uma opção, inclusive nessa janela, que é a janela do seguinte: olha, não vai dar para resolver esse problema defensivo. Vamos contratar jogadores do meio para frente para fazer mais gols, já que não tem o Soares. Vamos achar o Monsalve, achar o Braithwaite, achar o Aravena, sabe? Achar o Arezzo para fazer mais gols do que toma. E é o que o Grêmio está fazendo. Mas eu acho assim, Léo, que esse um pouco desalento, César, sabe, do torcedor do Grêmio agora, que está um pouco embutido nessa baixa procura por ingressos, é mais decorrente dos últimos 3 jogos do Grêmio, porque no segundo turno o Grêmio está com um desempenho razoável assim, em termos matemáticos, ele tem ali a 4ª campanha, mas é que o Grêmio perde pro Galo quando volta aqui para a Arena. Aí depois a maneira como o Grêmio empatou com o Bragantino, repetindo erros, com problema, a vitória contra o Flamengo, puxa, mas é vitória, mas foi contra o time C do Flamengo, podia ter perdido inclusive. É um time que não inspira confiança, mas aí o torcedor fica, não vou, pronto. Esse índice, né? O ano passado o Soares compensava. Mas esse índice, ele faz com que o jogo do Grêmio seja sempre, César, eu estava te ouvindo no domingo, um jogo de tensão, um jogo do adversário sempre chegando. E o adversário tanto chega, tanto tem espaço, se tem jogadores de qualidade, daqui a pouco ele encaixa uma. E aí o Grêmio precisa... Aí também se explica, a partir desses números baixos de desarmes, o fato do Grêmio ter uma defesa que levou 32 gols em 25 jogos, é isso, né? Com os gols de domingo. Mas eu te diria que aquele segundo gol do Flamengo 32. Praticamente um absurdo. Não, aquilo é inexplicável. É final do jogo, o jogador pegou a bola na intermediária. De costas. O Vijaçante ficou olhando ele. O Vijaçante, ele tinha que pagar ingresso naquele lance. O Dodge, eu não sei onde é que andava. O Dodge é quem dá o bote errado e toma o drible lá em cima, né? Pois é. O Vijaçante... Mas pelo menos o Dodge deu o bote. Sim. Porque o Vijaçante, que eu insisto, ele não é primeiro volante nem aqui, nem na China. Tá? Ele é um jogador muito mais conclusivo, atacando, fazendo gols, faz gol em Grenal, tem capacidade técnica e tudo, agora não conta com ele para marcar. Aí tu tem zagueiros. Mas aí que tá, Pedro, eu concordo contigo, ele não é primeiro, tanto é que na seleção paraguaia ele joga de segundo. E ele foi banco, Só né? que eu acho que a seleção paraguaia é um exemplo. A gente viu o Paraguai e Brasil, o Paraguai ganhou e foi um jogo que o Paraguai só marcou, né? O Paraguai fez um gol, achou um gol lá no chute de fora da área e só marcou. E o Villaçante marcou naquele jogo. Só que o Villaçante não tava com 20, 30 metros de campo para cobrir. Era um time que jogava perto. Para mim, o problema do Grêmio é que o Grêmio joga... Os atacantes do Grêmio jogam muito longe da zaga. E fica um espaço muito grande para Villaçante e Dodge. É muito espaço para 2 caras cobrirem. Futebol nos últimos anos. Isso é uma das coisas corrigidas pelo Roger no Internacional. Tu tem que agrupar o time. Isso, o Inter é um time agrupado. O futebol mudou. A parte tática no futebol nos últimos anos no Brasil, ela evoluiu muito. O futebol está muito diferente. E o Grêmio continua jogando com a força individual. É a força individual. E hoje em dia, eu insisto nisso, porque às vezes as pessoas falam assim, as expressões assim, fulano não treina. Né? Aí tu pensa, como assim não treina? Eles ficam batendo papo, eles ficam tomando café, Não é isso que a gente tá falando. Todo e qualquer jogador de futebol trabalha taticamente desde os 11 anos de idade. Então, se tu pede pro cara fazer uma composição numa linha defensiva, para qualquer jogador do Grêmio, ele sabe fazer. E eu não tô falando do lateral direito. Eu tô falando de todos os jogadores do time. Se tu pedir para ele jogar de lateral esquerdo, o ponteiro direito vai lá e sabe fazer.
Porque ele... Só que hoje existem fórmulas, ou existem métodos, melhor dizendo, de treinamento, que te ajudam a que o teu grupo, o teu time esteja com linhas mais curtas, que o teu espaço entre o lateral e o zagueiro sejam menores e que tu não permita que o teu adversário tenha tanta facilidade, que, por exemplo, atacar é muito mais difícil do que defender, então transições ofensivas organizadas. O que acontece com o Grêmio é que o Grêmio é um time individual. Mas isso não é de hoje, né, César? Vamos lá. O Grêmio, antes de pegando teu gancho... É que eu não acho que seja de hoje, né? Não é de hoje. Não acho que seja de hoje. Tu diz isso há bastante tempo. Técnico... Não, mas é de hoje, não é de hoje que eu digo, é das passagens anteriores do Renato. Eu Isso pra sei, mim começa... o que eu tô querendo dizer é que, pra mim, a relação, Léo, e a gente está concordando, primeiro que não é de hoje esse processo, tá? Esse é um processo antigo. O problema é que evoluíram as fórmulas, os métodos de treinamento nos últimos 10 anos no Brasil. O Brasil evoluiu, a Série A do futebol brasileiro evoluiu taticamente. Não, mas tem técnicos na B e na C, por exemplo, o técnico do Ipiranga, Thiago Carvalho. Isso. Thiago Carvalho. Fez um baita trabalho no Caxias. Tu vê que ali tem uma ideia, que ali tem conceito. Os técnicos estão muito evoluídos porque o conhecimento ele está mais disseminado, ele está mais em acesso. E quem procura, acha. A questão do Grêmio, eu me lembro do Grêmio do Maicon e do Cebolinha. E o Maicon dizia que ele chamava o Cebolinha assim: confia em mim que eu vou te deixar rico, mas presta atenção em mim. O Grêmio era bola no Maicon, passe no Cebolinha. E aí tu tinha dois caras que desequilibravam. É um modelo de jogo, tu aposta em individualidades. Fechando esse parênteses, César falou de métodos de treino. Com o tempo curto para treinar e com a questão toda da periodização tática, que é trazido pelo Mourinho, dos portugueses e tal, ele revoluciona lá no Porto, enfim, aquela coisa toda. Isso é bem anterior. Não, a periodização é do Mourinho no Porto 2004, que ele surpreende, ganha do United. Nós estamos falando. Mas ele vai... Meu treinador europeu, né? Ele trancas maravilhosas. É o Parque de Bus, estaciona um ônibus, ele estaciona um ônibus na frente da área. A escola de treinadores é portuguesa. Lá em Fátima tem uma escola. Almofadinhas aí que você ele vai, o Guardiola almofadinho. Ele vai na Universidade do Porto e ele bebe da fonte daqueles caras acadêmicos e leva aquelas teorias todas para o campo, aplica, e ele é um cara que ele muda o método de trabalho. E isso vem chegando ao Brasil e tal. Mas tem técnicos, César, que usam o aquecimento para ativar comportamentos que ele quer durante o jogo. Eu quero um comportamento para marcar uma saída de bola do adversário. Tu usa o aquecimento para isso. Então, assim, a coisa evoluiu nesse grau. Vocês já viram o Inter aquecendo ali, antes do jogo? Antes dos aquecimentos do Inter, tem ali o retângulo, que é o Roger faz muito isso, né? Trabalha em áreas menores e o aquecimento já é trabalhando nisso. O Douglas, esses dias, eu não vou lembrar assim que podcast ele deu uma entrevista. Faz tempo já. O Douglas Pifador, ele fala que o jeito de... Os exercícios do Roger no dia a dia são bons porque eles mecanismam o que tu faz no campo. Eles conseguem gravar com mais facilidade os exercícios que ele faz de jogo apoiado, triangulação, se tu recebe de costas para quem tu dá o passe, que o cara tá do lado, o cara tá fora. E aí com esses exercícios, e o Roger insiste, faz aqui que tu vai fazer no campo, faz aqui que tu vai fazer no campo. E essa pra mim, meu filho de 11 anos joga numa escolinha, a escolinha do Santos. Um abraço lá pra turma lá que faz um trabalho bem legal. É bom ou puxou o pai? Ele é bom. Bom. Não, ele é bom. Vai salvar a família. Ele tá em evolução, mas É um DNA. ele tem... Essa nulidade aqui se transforma em comentarista. Ele tem uma canhota boa, mas ele joga um futebol no estilo colonial, assim. Outro dia tua mulher estava te esperando ali com os filhos, ele quis conhecer a mim. Exato, ele é teu fã. E não Você tem já nenhuma conhece dessas o Léo? duas Como é que teorias aí. Ele é teu fã, ele adora. Mas ele já te conhece, Léo. Como é que ele ia conhecer o Léo? Finalmente alguém inteligente nessa família. Nesse mesmo dia eu vi o carro, fui educadamente, ele fechou o vidro para não falar comigo. Fez bem. Fechou o vidro. Inclusive ele estava paramentado. Mas a questão toda é que na escolinha dele de 11 anos, isso me chama a atenção, eles fazem esse treino. Que é o treino que tem um cara do lado de fora que ele é uma espécie de coringa. Com 11 anos. Ou seja, isso é um trabalho que vem de academia, mas aí vem de professores. Treinava no PSG, fazia a mesma coisa. Mas sabe que eu tenho são dois sentimentos com relação a isso, tá?
O primeiro sentimento, e eu acho que é o que a gente está vivendo hoje, tá? Que é o que a gente está vivendo hoje na realidade do jogo da noite, ou dos jogos da noite, ou dos jogos que a gente viu ontem. Da evolução, por exemplo, do Corinthians, em cima de jogadores melhores, mas com outro tipo de trabalho do treinador. Isso está começando a cobrar. A conta está vindo. Tá? Ou tu trabalha melhor, ou tu não vai conseguir enfrentar. Isso a gente está vendo. E começa com o trabalho físico, tá? Muito antes até do tático, começa com o trabalho físico. O nível de intensidade do teu treinamento te cobra lá no campo, tá? O Grêmio, aliás, os Grêmio vai entrar... do Roger são mais curtos por isso. Existe um paralelo que eu quero que o torcedor do Grêmio entenda. Existe um paralelo. Nós temos um ponto de interrogação ou uma vírgula no nosso raciocínio. Porque o Inter é eliminado no final de julho. Preste atenção nessa data. Final de julho o Inter é eliminado. O Roger não consegue tirar do time do Inter tão rápido. O Roger começa, inclusive, com alguns jogos ali, ele dá uma tremida. Tá? Ele perdeu pro Atlético Goianiense. Não, e não só isso. O time dele não jogava bem, não jogava bem. Mais de um mês. Só que por que eu pego a data de julho? Porque a partir desse episódio, o Inter tem calendário. Então o Inter passa a jogar domingos, né? Enfim, uma outra semana teve jogo no meio de semana, mas passa a jogar domingos. O Grêmio não. O Grêmio é eliminado no final de agosto. 20 de agosto. Um mês depois. Ou seja... Mas o Grêmio agora tá jogando uma competição só de domingo a domingo. Mas é isso. Até tá somando pontos, mas continua não jogando bem. Mas, Pedro, é exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Quando o Inter começa a ter calendário, o Inter ainda não vai bem e em determinado momento o Inter vai bem. Tá na hora do Grêmio ir bem. Porque agora tu não tem mais, em tese, a desculpa da parte física, a desculpa do calendário apertado e a desculpa da logística. Isso. Tu não tem mais. Então... competição. Vai, depois eu vou. Não, é basicamente sobre isso, Guerrinha, porque agora é jogar bem ou questionar o trabalho. Porque essas desculpas, e é preciso ser justo, todas as desculpas, elas são pertinentes. Todas são pertinentes. Fazem parte. Logística é complicado, a enchente foi pesada, jogar fora de casa é ruim, jogar quarta, domingo todo ano é ruim. Tudo isso a gente sabe. Mas agora, Guerrinha, não tem mais isso, tem que jogar. Mas é claro que tendo uma competição só, tu vai poupar fôlego, tu vai estar melhor do que o teu adversário quase sempre. Mas eu vejo que a maior mudança favorável ao Internacional foi a chegada do Roger e botar a mão na massa para mexer no time. O Inter com o Roger encontrou 2 laterais. Tinha 2 laterais sofríveis. Um trabalhou no Jockey Club muito tempo, tá lá no River aí. Entendeu? Um baixinho, joga nada. Joga. O René é comum, foi reserva a vida inteira. Entendeu? Daqui a pouco chegou, era líder de grupo. Não, isso não quer dizer nada, tem que ser líder por jogar. Bom, então 2 laterais. O homem achou 2 volantes. Tal de Fernando, ação cirúrgica, e o Thiago Maia jogando o que, olha, ninguém esperava que jogasse tudo que está jogando. Aí sai mais o Maurício. E entra um menino que é uma promessa, um menino que deu conta do recado. Parou aí? Não parou aí. Agora vamos para frente. Na frente não vai os 2 centroavantes. Vai um só, o outro vai atacante. Então o Inter mudou a sua forma de jogar pelos nomes que entraram no time também. E eles acrescentaram. Claro que uma competição, volto a dizer, ela ajuda. Fisicamente ela ajuda. Mas o problema é que o Inter melhorou tecnicamente. Mas, o Inter tinha um time sofrível. Guerrinha, eu até pela tua experiência, e tem algo que a gente precisa também posicionar. Tu acha o trabalho do Renato em relação ao trabalho do Roger hoje no Inter muito pior, a ponto de ver tamanha distância? Ou tu acha que os jogadores do Inter são melhores que os do Grêmio? Não acho. Eu acho que o Grêmio falta qualidade. A gente está... Olha aqui, eu acho que o Grêmio tem um lateral direito muito bom. Está numa fase ruim. O Grêmio não tem lateral esquerdo. Quem são os zagueiros do Grêmio? Ninguém sabe até agora. Sabe que é o Janderson, né?
O resto a gente não sabe. Sim. O Grêmio foi buscar um goleiro e ninguém confia cegamente no goleiro. Bom, aí vamos pro meio campo. O Grêmio tem volante? Não tem. Não tem. O Grêmio tem o quê? O Grêmio tem, do meio para frente, tem um potencial. Tem atacantes, o Soteldo, tem o Bright White que faz gol, entendeu? Cristaldo faz gol. Exatamente, Artilheiro do Grêmio na temporada. frente. O problema do Grêmio é do meio para trás. Falta qualidade pro Grêmio para trás. E o Grêmio vai ter que gastar nisso, César. Não sei como. Não, vai eu ter que sei, gastar. não, eu sei, só que, por exemplo, Eu acho que o trabalho seja muito diferente. Não. O problema que não tem a qualidade. em cima disso, porque o Inter tá encantando. O Grêmio segue com medo do rebaixamento e eu tô com o Renato num pensamento do Renato, tá? Eu acho que se o Grêmio se não tivesse tido a enchente, a pontuação do Grêmio seria melhor do que a que tem hoje. Claro, Eu acho que sim. Então, O Grêmio jogaria na arena? isso, então a dificuldade do rebaixamento, ela tá vinculada sim. E por que eu falo dificuldade do rebaixamento? Porque tu bota 4 pontos no Grêmio a mais, tu já não tá falando de rebaixamento, né? Se ganhar do Criciúma hoje, já não fala mais de rebaixamento. E talvez não, mas eu tô dizendo assim, o risco do rebaixamento, o jogo contra o Flamengo foi um jogo que o Grêmio tava nervoso, porque tava com pontuação de rebaixado e tal. A gente precisa ser justo com o Renato também. Nós estamos criticando aqui porque a gente acha que o Grêmio pode mais.